Olá, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam bem. Eu sou o pastor Ronaldo Nascimento, trabalho com psicologia pastoral, gestão familiar. Você está no meu canal de estudos e o nosso tema hoje é Livre-se das decepções e traumas emocionais. Você está triste, decepcionado com alguma situação? Tem pensado em parar, em desistir dos seus sonhos, seus projetos, seu ministério? Em tempos como esses, infelizmente, tem muita gente até desistindo da própria vida. Eu quero dividir com você uma palavra de Deus que certamente vai mudar o seu modo de pensar, como mudou o meu também. Ok? Fique até o final do vídeo, que Deus quer falar ao teu coração. Para tanto, eu peço que você abra sua Bíblia, aí onde você está, e eu quero meditar com você em algumas palavras que Jesus disse aos discípulos antes de enviá-los para a grande comissão da pregação do Evangelho. Vamos lá. Capítulo 10 de Mateus e o versículo 1 diz assim: Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Preste atenção no versículo 12. Ao entrarem na casa, saúdem-la. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira do pé, quando saírem daquela casa ou cidade. E lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muito bem, pastor, eu me identifiquei com o tema, realmente estou precisando muito, estou triste, decepcionado, desiludido, pensando em parar, em jogar tudo pro alto, mas eu não entendi o que o texto tem a ver com a minha história. Ok, meu querido, minha querida, eu peço apenas que você me dê a oportunidade de aplicar essa palavra ao seu coração. Perceba que no verso 1, o Senhor Jesus comissiona os 12 discípulos a irem de casa em casa até as pessoas e levarem paz, expulsarem os demônios e curar todos os tipos de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus comissiona os discípulos a levar coisas boas às pessoas, correto? Agora perceba nos versículos 12 ao 14 que Jesus orienta eles a respeito de coisas boas e coisas ruins, alguns efeitos colaterais que poderiam acontecer no decorrer da missão. Daí então Jesus dá esse conselho que parece estranho. Quando vocês forem maltratados em alguma casa, ao saírem de lá, batam a poeira do pé. Parece estranho, mas eu posso te garantir que se você colocar esse conselho do Senhor Jesus em prática na sua vida, como eu tenho colocado, certamente você se livrará das decepções e não levará para a sua vida traumas indesejados, ok? Muito bem, queridos, preste bem atenção. Essa poeira que Jesus manda eles baterem do pé e se livrar dela é exatamente o que iria gerar decepções, desilusões, tristezas, iras, amargura, depressões, angústias e traumas emocionais. Deus tem me dado a oportunidade de tratar com pessoas que têm sofrido por traumas há muitos anos, ocasionados por poeiras que não foram sacudidas no passado, lá atrás, no exato momento da decepção. Vou dar um exemplo para você. Meu filho, quando era pequeno, 4, 5, 6 anos, ele tinha medo de liquidificador. Tinha medo não, ele tinha pavor. Era ligar perto dele e ele ficava desesperado, correndo, gritando, chorando. Foi daí então que eu comecei a tentar enxergar pelo ponto de vista do meu filho. Por ele ser muito pequeno, um menino com menos de 1 metro de altura, o problema, o desafio do liquidificador parecia ser muito grande para ele.
tamanho daquela máquina de triturar, o barulho que ela fazia, a maneira que ela triturava tudo que era jogado ali dentro, realmente era demais para ele. Porém, depois que ele cresceu, o problema ficou pequeno e ele perdeu o medo. O que acontece, irmãos, é que quando nós somos pequenos, tudo parece grande. Se você voltar em uma casa que você morou na sua infância e entrar no quarto que você dormia, você vai se surpreender ao perceber o quanto o quarto se tornou pequeno depois que você cresceu. O que acontece é que quando nós somos pequenos, tudo parece maior do que realmente é. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu achava que seria impossível para mim um dia dirigir um carro, construir uma família, viver uma vida como os adultos vivem. Depois que eu cresci, eu entendi que esses dilemas foram diminuindo e aprendi que era possível sim. Agora, existem casos onde o problema ele cresce, a pessoa leva aquele problema, aquela poeira com ela para a vida toda. E o problema acaba crescendo junto com a pessoa. Quando isso acontece, a situação então se torna o que nós chamamos de trauma. Um cavalo, por exemplo, quando ele é pequeno, seu dono o prende com um cabresto, uma corda relativamente fraca, em uma pequena estaca. O animal se bate, se machuca, sangra, gasta energia e entende que ele jamais vai conseguir se livrar daquelas amarras. O problema é que quando ele cresce, o seu dono o prende na mesma estaca, com as mesmas cordas, com as mesmas amarras. Ele cresceu, está mais forte, basta um pequeno esforço e ele está livre daquilo que o prende. Porém, o seu problema cresceu junto com ele. Ele está traumatizado e não consegue entender que ele já tem forças suficientes para ser livre daquilo que o prende. Muitas vezes é assim na vida da gente, meu querido. Você tem sofrido por traumas do passado, tá? Não hesite em buscar ajuda. Se você sente que é uma pessoa traumatizada por algo que aconteceu, essa palavra é para você, tá? Busque ajuda. Se quiser deixar o seu nome aí nos comentários para receber oração, vai ser um prazer estar orando por ti, tá? Atendê-lo, ok? Eu tenho certeza que essa palavra não chegou à toa até os seus ouvidos e Deus quer que você entenda que você já está livre deste mal. E você tem sofrido decepções, traumas. Eu creio que esta palavra não chegou até você à toa. Eu quero deixar ainda alguns versículos da palavra do Senhor para você. Olha o que diz Filipenses capítulo 3 e o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo, avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 18 a seguir diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Seus dilemas podem parecer maiores que você, mas o Deus que você serve é maior do que tudo e maior que todos. Não pare por causa das sujeiras que os outros tentam jogar em você. Não espere recompensa dos outros. Espere em Jesus. Foi Ele quem te comissionou e quem te chamou para a grande obra. Não desista do teu ministério. Não desista do teu chamado, seus sonhos, seus projetos, sua família,
sacode a poeira do pé, hoje mesmo, e prossiga para o alvo e para o prêmio da soberana vocação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.